As mães estão cada vez mais conscientes em relação à importância do desenvolvimento dos bebês. E nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento do recém-nascido. O bebê acabou de nascer. O que esperar de desenvolvimento dele? O que esperar no primeiro mês em relação aos seus marcos de desenvolvimento? Antes de falar sobre o desenvolvimento, eu já queria pedir que você se inscreva no canal, que assim você vai ser notificado e vai receber avisos sempre que tiver um vídeo novo daqui. E também deixa o like, porque quanto mais likes, quanto mais curtidas, mais o YouTube vai distribuir esse vídeo, mais vai entregar para outras mães, que também pode ser importante, pode ser um conteúdo muito importante para elas. Desenvolvimento do bebê. O desenvolvimento como um todo ele é dividido em 4 grandes grupos, tá? O desenvolvimento motor grosseiro, desenvolvimento motor fino ou adaptativo, o desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento social. Cada um deles tem um objetivo final. Todos os marcos, todas as habilidades que virão caminharão em um único sentido, para um único objetivo final, certo? O do desenvolvimento motor grosseiro, o objetivo final é o andar, é ficar em pé e conseguir andar. O desenvolvimento motor fino, o desenvolvimento motor adaptativo, tem 2 grandes objetivos finais. O movimento da pinça, que é um movimento muito importante, e a coordenação motora, ou seja, a coordenação olho-mão. Você consegue ter essa coordenação de movimentos mais finos, certo? Já o desenvolvimento de linguagem tem como objetivo final a comunicação, tanto a expressão como a recepção. Não é só conseguir falar, mas é falar e entender o que outras pessoas falam. E o desenvolvimento social tem como objetivo final a socialização. Essa criança, esse ser humano, socializar e conviver em conjunto com outras pessoas. Dito tudo isso, agora eu vou falar para você quais são os marcos de desenvolvimento do recém-nascido diante de cada um desses grupos. Começando pelo desenvolvimento motor grosseiro, tá? Ou seja, aquele dos movimentos propriamente ditos. O que a gente vai esperar de um recém-nascido? A gente vai esperar que esse recém-nascido mantenha os 4 membros fletidos, tá? Tanto braços como pernas, que ele mantenha uma posição tônico-cervical, que significa também chamado de posição do esgrimista, posição do espadachim, porque significa que quando ele virar a cabeça para um lado, os membros do lado para onde ele olhar vão se estender levemente, como se estivesse realmente como uma espada de esgrima. Então, se ele olha para cá, esse membro tende a estender um pouquinho e a perna também, certo? Assim como acontece também com o outro lado. Se ele olha para o outro lado, esse membro também tende a estender um pouquinho, tá? O nome disso é posição tônico-cervical. Além disso também, esse bebê, esse recém-nascido ainda não tem controle da cabeça, ele não consegue centralizar a cabeça, tá? Ele ainda vai adquirir esse desenvolvimento, essa força que vai vir de formato crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo. Ele vai primeiro adquirir a capacidade de centralizar, força no pescoço, força no tórax, no abdômen, até que consegue a força nas pernas para conseguir ficar em pé e sustentar o próprio corpo, tá? Mas por enquanto o recém-nascido não consegue nem ainda centralizar a cabeça. Isso é normal para o recém-nascido. De desenvolvimento adaptativo, aquele bebê que já consegue fixar a visão na pessoa, já fixa a visão em um objeto, certo? Sua visão não está tão boa ainda. Se esse objeto estiver muito distante, o que é muito distante? Normalmente mais do que 30, 40 centímetros, ele já não consegue mais enxergar o recém-nascido. Mas se tiver em uma distância menor do que essa, ele já vai conseguir fixar a visão nessa pessoa, fixar a visão nesse objeto. De linguagem, a única forma de linguagem, a única forma de se comunicar desse recém-nascido ainda é apenas o choro, certo? Mas é uma forma muito importante de comunicação. E por fim, o desenvolvimento social. O bebê, ele já tende desde recém-nascido a preferir a face humana. Por exemplo, se tiver o rosto da mãe, a presença da mãe e um objeto ao lado, ele tende a fixar a visão na mãe e não no objeto, certo? Isso é o que a gente espera de desenvolvimento de um recém-nascido. E também faz parte do desenvolvimento do recém-nascido a presença dos reflexos primitivos. São aqueles reflexos que estão presentes quando o bebê ainda tem uma grande imaturidade neurológica. Como, por exemplo, reflexo de busca, de sucção. O reflexo de busca é aquele reflexo que quando você deita o bebê pertinho da mama, pertinho do peito, ele já tende a buscar, ele sabe que está na posição e já tende a procurar a mama. O que muitas vezes ele faz isso, e até mesmo no colo do pai, no colo da avó, tá? É um reflexo, ele não sabe exatamente que está na mama, mas de reflexo, naquela posição, ele sabe que normalmente é a posição que ele vai mamar.
Reflexo de sucção, ele já nasce sabendo fazer a sucção, ele já nasce sabendo fazer o movimento de mamada, que é um movimento que não é tão simples, é um movimento que envolve sucção, respiração, deglutição. Sucção, respiração, deglutição. Tá? Não é um movimento tão simples, não é um ciclo tão simples, mas ele já nasce sabendo, já é reflexo. Assim como também existem outros reflexos, como o reflexo da marcha, o reflexo de preensão, palmar e plantar, o reflexo de Moro, que é aquele sushinho que o bebê leva de vez em quando, o reflexo de Babinski, entre vários outros. Esses reflexos primitivos são comuns, são normais no recém-nascido. Agora, quais marcos de desenvolvimento esse bebê deve adquirir, esse bebê deve conquistar no primeiro mês de vida? O que ele vai aprender a fazer? Vamos lá conversar, sempre dividindo naqueles 4 principais grupos. Começando pelo desenvolvimento motor grosseiro. O recém-nascido que nasce bem fletido, com os 4 membros fletidos, já não vai estar mais tão fletido assim, já vai estar com os membros um pouquinho mais estendidos, ainda na posição tônico-cervical, que é aquela posição do esgrimista que eu expliquei no começo do vídeo, e quando colocado de bruços, ou seja, quando colocado de forma pronada, ele já consegue elevar o queixo. E aqui é preciso tomar um cuidado. O fato dele já conseguir elevar o queixo quando colocado de bruços não significa que ele já pode ficar de bruços sem supervisão, nem acordado, nem dormindo, certo? Seu pescoço ainda é muito fraquinho, tá? Então, pode ser que ao ficar de bruços ele consiga elevar o queixo por um tempo, mas depois canse. Então, não deixe sem supervisão. De desenvolvimento adaptativo, é um bebê que já consegue centralizar mais a cabeça, é um bebê que já consegue acompanhar objetos, normalmente ele acompanha até 90 graus. O objeto está aqui na lateral, ele vai até a linha média. Quando passa, ele perde o foco, então ele vai ter que focar de novo, certo? Ele não consegue ter esse movimento total, ele não consegue ter tanta amplitude ainda na sua visão. É esperado que ele consiga fixar e acompanhar o objeto até 90 graus, até mais ou menos a sua linha média. De linguagem, a única forma de linguagem desse recém-nascido ainda é o choro. Essa é a forma que ele vai te dizer quando está com fome, com sono, com dor, com desconforto, entediado, querendo colo, aconchego, certo? E de desenvolvimento social, ele já começa a sorrir reativamente, já começa a ter aquele sorriso social. Alguns demoram um pouquinho mais, outros já começam mais ou menos com um mês e é normal. Se por acaso o seu bebê chegou a um mês e ainda não sorri, tá tudo bem também. Teu pediatra precisa avaliar, mas é esperado. Alguns vão ter, outros não vão ter esse sorriso ainda.